meus amigos, continuando então a nossa rotina sobre o direito empresarial, depois de tratarmos as questões básicas sobre a figura do empresário e a regularização da sua atividade, a gente precisa ver um outro aspecto que a legislação coloca como obrigatório para o empresário, que inclusive ele tem que resolver logo no seu registro. Se que ele procura a junta comercial para se registrar como empresário, ele tem que dizer qual será o seu nome empresarial. O nome empresarial, assim como o nome civil, tem função identificativa. Como os nossos nomes na nossa vida cotidiana, que servem para que sejamos identificados e diferenciados uns dos outros, o nome empresarial também vai ter essa função. Vai servir para que todo mundo saiba quem é aquele empresário e que aquele documento é firmado por este ou para aquele, que cria obrigações ou direitos para esse ou para aquele empresário. É uma questão, apesar de simples, da mais alta relevância prática. Bom, e o Código Civil ele vai mencionar dois tipos de nomes empresariais. Ele vai mencionar a firma e ele vai mencionar a denominação. Acontece que se a gente examinar com calma os artigos do Código Civil sobre nome empresarial, a gente percebe que, na verdade, são três tipos que o Código coloca. A expressão que ele apresenta, as expressões que ele apresenta são duas, mas, na verdade, a gente nota ali com muita clareza a presença de três tipos de nomes empresariais. Porque a firma, nas regras do Código Civil, aparecem de duas maneiras, ou seja, há dois tipos de firma. Existe a firma individual e existe a chamada firma social, também chamada de razão social. Meus amigos, antes até da gente entrar nas regras do Código Civil sobre o nome empresarial, é de grande importância que a gente já desfaça de imediato alguns vícios terminológicos que a gente encontra neste tema aqui. Vejo que não é o único, né? Nas aulas anteriores em que a gente tratou de empresário e empresa, eu já havia comentado isso. O direito empresarial, ele trabalha com algumas expressões que, coloquialmente, elas são utilizadas de maneira diversa. É o caso de empresa, é o caso de empresário, e é o caso aqui também, em primeiro lugar, do termo firma. Coloquialmente, a gente está acostumado a usar essa palavra firma para dizer o local de trabalho, né? A gente diz, hoje é o almoço da firma, o fulano abriu a firma, a pessoa liga para casa, fala para a esposa, eu estou na firma ainda, né? Querendo dizer que está no trabalho. Mas, do ponto de vista jurídico, essa palavra não tem nada a ver com isso. Do ponto de vista jurídico, firma significa assinatura. Ou seja, quando se fala em firma individual, é assinatura usada pelo empresário individual. Tanto é assim que a gente vai falar que as pessoas firmaram o contrato. Elas assinaram o contrato. Tanto é assim que a gente vai ver nos cartórios os oficiais dizendo ao autenticar documento, né, que firmam e dão fé. O oficial coloca lá no carimbo dele, firmo e dou fé. Quer dizer, assino este documento e por meio da minha assinatura, por meio da minha firma, eu dou fé que esse documento é autêntico. Então, do ponto de vista jurídico, sobretudo no direito privado, firma é sinônimo de assinatura. E no caso aqui do nome empresarial, a firma individual, portanto, é o nome que o empresário individual vai usar para se identificar como empresário. É a maneira pela qual ele vai assinar os seus documentos. Agora, alguns tipos de sociedades
também podem usar o nome empresarial de tipo firma, mas que haverá ali algumas regras um pouco diferentes e por isso a doutrina vai criar essa diferenciação. Ela vai chamar a firma usada pelo empresário individual como firma individual e vai chamar aquela firma que é usada por sociedades de firma social. Nada mais óbvio, né? É a assinatura da sociedade. É a firma social. Vejam, e aqui vem a segunda confusão terminológica. É porque essa modalidade de nome empresarial chamada firma social, ela também pode ser chamada de razão social. E esse é um grande problema, porque as pessoas estão habituadas, aí no cenário econômico, né, quem trabalha em empresas, etc., estão habituados a usar a expressão razão social como se fosse o gênero, né, como se fosse aqui nome empresarial. Como se todo e qualquer nome empresarial pudesse ser chamado de razão social. E, na verdade, não é isso. Fica muito claro aqui por esse quadro que a razão social é um tipo de nome empresarial. A razão social é um outro nome que se chama, a outra expressão que se dá para a firma social, mas não é de forma alguma o gênero, e sim uma espécie. Então a firma social ela vai ser usada por algumas sociedades. Por que algumas? Porque outras sociedades, né, algumas modalidades societárias, vão usar denominação. Vou até colocar aqui, ó, outras sociedades. Então a gente tem o seguinte quadro. Os empresários individuais, que são aquelas pessoas físicas que usam da sua personalidade física para exercer a empresa, são obrigados a usar a firma individual. É um nome empresarial exclusivo para empresários individuais. Agora, se o empreendedor, ao invés de usar a sua própria personalidade natural para exercer a empresa, ele resolve criar uma sociedade, ou uma pessoa jurídica, uma EIRELI, aí ele não vai mais poder usar a firma individual, ele vai ter que se valer de um dos outros dois nomes empresariais, e qual dos dois depende do tipo de pessoa jurídica que ele criou. Alguns tipos, a gente vai ver quais são obrigados a usar razão social, ou firma social. Outros tipos são obrigados a usar denominação. E um terceiro grupo de pessoa jurídica pode escolher entre a firma social ou a denominação. Escolha que é feita no registro do ato constitutivo. Ok, e como que esse nome empresarial, seja a firma individual, seja a firma social, seja a denominação, como é que ele é criado? Quais elementos, quais informações precisam aparecer ali nele? É o que a gente vai ver neste minuto, né? Começando aqui pela firma individual. Bom, a informação mais relevante ou a mais fundamental, melhor dizendo, porque as outras também são relevantes, a gente já tem aqui. Quem é que vai usar a firma individual? Somente empresários individuais. Ok. Mas como que esse firma individual vai se formar? Né? Se eu quero ser um empresário individual, eu chego lá na junta, a junta comercial vai exigir que eu diga qual é a minha firma individual. Como é que eu crio essa expressão? Beleza. Então a gente tem aqui os elementos de formação de uma firma individual. A gente tem elementos nominais que são obrigatórios. E a gente tem elementos complementares que são facultativos.
Ok. Esses elementos nominais, em torno do que eles giram? Em torno do nome civil do empresário individual em questão. Né? O empresário individual é uma pessoa física, vai exercer a empresa no uso da sua própria personalidade física, então ele tem um nome civil. Né? E o elemento nominal da firma individual dele é o seu próprio nome civil. A gente pode pensar, mas então vai ficar igual, né? O nome civil dele e a firma individual vão ficar iguais. Né? Bom, se este empresário for minimamente atento, né, essas duas expressões não serão iguais. Por quê? O elemento nominal da firma individual é o nome civil do empresário completo ou abreviado. Ele não precisa usar na sua firma individual o seu nome civil completo. Ele pode usar o primeiro nome e o último sobrenome, por exemplo. Ele pode abreviar algumas expressões, né, desde que o que resulte das abreviaturas seja minimamente passível de identificar quem é ele, né? Seja minimamente capaz de identificar quem é ele. Então, o único elemento realmente obrigatório de uma firma individual é a presença ali do nome civil do empresário individual, completo ou abreviado. Vale a pena que ele abrevie para que ele possa ter o seu nome civil diferente do seu nome empresarial. Então, quando ele se apresenta numa obrigação de natureza pessoal, ele usa o seu nome civil. Quando ele se apresenta numa obrigação de natureza empresarial, ele vai usar a firma individual. Agora, se ele ainda quiser ampliar a diferenciação, se ele quiser tornar a firma individual ainda mais diferente do nome civil dele, ele pode usar os elementos complementares. Ele não é obrigado, mas ele pode usar os elementos facultativos aqui, que, segundo o Código Civil, são descrições mais precisas da sua pessoa ou gênero da atividade. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Rui Barbosa estivesse ainda vivo e fosse querer ser um empresário individual do comércio de livros, por exemplo. Então, fala, não, vou ser empresário individual, vou usar uma firma individual, eu sou obrigado a usar a firma individual, não tem problema. E eu vou, então, criar um nome empresarial para mim e vou usar elementos complementares, porque eu quero criar uma firma individual bem diferente do meu nome civil. Então, claro, a expressão Rui Barbosa precisa aparecer na firma individual, é um elemento obrigatório. Mas ele pode, por exemplo, colocar lá como uma descrição da pessoa a palavra ministro. Ele foi ministro de Estado. E ele pode colocar também a descrição da atividade. Então ele pode criar uma firma individual, por exemplo, ministro Rui Barbosa, comércio de livros. Está resolvido o problema dele. Bom, e o nome empresarial seguinte? Agora já tratando de pessoas jurídicas. É a firma social, também chamada de razão social. Bom, eu comentei que algumas sociedades são obrigadas a usarem a firma social, outras sociedades podem escolher por ela ou denominação. Então, ele é obrigatório para as sociedades de responsabilidade ilimitada. Ora, o que seria isso, né? A gente ainda não discutiu nas nossas aulas a questão do direito societário, mas dá para a gente adiantar aqui essa ideia do que é uma sociedade de responsabilidade ilimitada. Ora, a gente vai ver adiante que o direito empresarial ele disponibiliza para aqueles empreendedores que querem seguir o seu empreendimento por meio de uma pessoa jurídica diferentes tipos de sociedades. Por que diferentes tipos? Por que a gente não cria só um tipo de sociedade ponto final? Tem até até de alguns professores falam, cria só a sociedade anônima, nem devia existir as outras. Né? A questão é que quando as pessoas se unem
para criar uma sociedade, elas estão perseguindo diferentes atividades e elas têm diferentes níveis de relação entre si. Alguém que vai criar uma sociedade para desempenhar uma atividade intelectual, por exemplo, tem muito menos custo que alguém que vai criar uma sociedade para explorar transporte aéreo. Então, são níveis de risco financeiro muito diferentes. Então, os integrantes, os fundadores da sociedade, eles vão querer prerrogativas diferentes em cada situação. Outro aspecto é a interação dos sócios. Ora, às vezes eu vou me associar ao meu irmão, pessoa da minha mais absoluta confiança, que eu tenho plena certeza que não vai me passar para trás e etc. E outra situação, às vezes eu vou me associar a alguém que eu mal conheço. Eu estou precisando de um aporte financeiro, apareceu um investidor, ele quer ser meu sócio, eu não conheço bem essa pessoa. Então percebam, é muito diferente como eu quero estruturar a minha sociedade, dependendo de quem é sócio, dependendo do meu objeto. Por isso, então, é que o direito vai disponibilizar diferentes modalidades societárias. Você pensa, então, qual a que vai atender melhor os seus interesses e você a escolhe para você e vai usar, então, efetivamente. Bom, e uma dos critérios que vão diferenciar esses modelos de sociedade é a responsabilidade dos sócios pelos débitos da sociedade. Se a sociedade não pagar aqueles débitos, pode o credor cobrar do sócio? Em alguns modelos societários pode, e elas vão ser chamadas de sociedade de responsabilidade ilimitada. É o caso da sociedade em nome coletivo, é o caso da sociedade em comum, entre outras. E há aqueles modelos societários nos quais os sócios não podem ser cobrados pelos credores pelas dívidas da sociedade. Pelo menos não podem ser cobrados pela integralidade da dívida. Então, são as sociedades de responsabilidade limitada. O próprio nome diz. Limita a responsabilidade do sócio. Bom, se o modelo societário em questão se encaixar no critério ali, na classificação de sociedade de responsabilidade ilimitada, seja ela qual for, ela é obrigada a usar a firma individual. Uma outra situação, uma outra obrigatoriedade do uso desse nome específico são as sociedades de responsabilidade mista, que são modelos societários que são, no Brasil, de dois tipos, sociedade de comandita simples ou sociedade de comandita por ações, que agregam sócios de responsabilidade ilimitada e outros sócios de responsabilidade limitada. Se você criou um desse modelo societário com essa característica, também ela é obrigada a usar a firma social. Mas ela é de uso facultativo por outras modalidades. Quais são? Primeira delas, as sociedades limitadas. Esse é o nome do modelo societário. A grande característica dele está presente nesse nome. É um modelo societário que limita a responsabilidade do sócio. É o caso também das sociedades em comandita por ações. Embora seja um modelo societário de responsabilidade mista, entraria a princípio aqui na regra da obrigatoriedade do uso da firma social, mas, por força do Código Civil, ela vai poder optar por usar a firma social ou usar a denominação, que é o nome que a gente ainda vai ver adiante. E temos ainda, não propriamente uma sociedade, mas uma pessoa jurídica, que caso venha a ser criada, poderá optar pela denominação ou pela razão social, e que é aquela pessoa jurídica cuja grande característica é ter um integrante somente.
uma pessoa jurídica que pode se dedicar à atividade empresarial e só tem um integrante. É a nossa conhecida EIRELI. Muito bem. Já sabemos, então, quem pode usar a firma social e caso tenha decidido por isso, ou caso seja obrigada a adotá-la, como que essa firma social vai ser composta? Vamos lá, então, para os seus elementos criadores. A firma social também tem elementos obrigatórios e também tem elementos facultativos. Daqui a pouco eu os escrevo aqui. Os elementos obrigatórios são os elementos nominais, isto é, o nome civil de pelo menos um dos sócios, sendo que na sociedade de responsabilidade mista deve ser o nome civil do sócio que responde de forma ilimitada. Mas além do elemento nominal, nós temos a necessidade de usar o chamado elemento pluralizador, que é a expressão e companhia, completa ou abreviada, né, pelas letras C e A. O que é o elemento pluralizador? É a expressão que revela a quem está vendo o nome empresarial que existem outros obrigados ali naquela sociedade. Então, vamos imaginar uma sociedade em nome coletivo, é uma sociedade de responsabilidade limitada, ela vai criar então uma firma social. Existem ali dois sócios, o Paulo da Silva, a Maria José, e ali qualquer um deles pode aparecer, os dois respondem, e decide ali que o Paulo é que vai aparecer. Ok, então vamos colocar como elemento nominal Paulo da Silva. E para não ter que colocar o nome de todos os sócios, basta incluir o elemento pluralizador. Então fica Paulo da Silva e companhia, fechou o elemento obrigatório aqui da firma individual. Questão nominal e a questão pluralizadora. Agora, já dos elementos complementares, nós vamos encontrar aqui a descrição do objeto da sociedade, que é algo que pode ser incluído ali, se assim decidirem os sócios. E normalmente isso é utilizado, né? Normalmente o objeto ele é descrito na firma social porque isso torna a firma social ainda mais identificativa e ainda mais diferente de outras firmas sociais que outras sociedades possam vir a criar. Então, vale a pena fazer uso desse elemento facultativo aqui. Então, ainda continuando o nosso exemplo. Vamos imaginar que Paulo e Maria se uniram, eles vão comercializar roupas, e na cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Então, eles têm uma sociedade em nome coletivo, é obrigatório que eles usem a firma social. Eles definem que somente o nome de Paulo vai aparecer, por motivos lá deles. Poderia ser o de Maria, mas resolve somente o nome de Paulo vai aparecer. Então o elemento nominal vai ser Paulo da Silva, junto do elemento pluralizador, porque a gente precisa avisar, indicar que há outros sócios. Nós vamos colocar Paulo da Silva e companhia, e vamos agregar o elemento complementar, porque vale a pena, apesar de não obrigatório, vale a pena. Vamos colocar comércio mineiro de vestuário, por exemplo. Escrevemos a habilidade, a atividade, melhor dizendo, fechamos aqui a firma social. Agora, ainda um detalhe final aqui sobre esse tipo de nome empresarial, que é quando ele vai ser utilizado por uma dessas três entidades aqui. É importante ficar claro que aquela firma social é de uma limitada, quando seja, né, e não de uma das outras situações.
Isso porque, na hora que um credor ele bate o olho daquele nome empresarial criado, né, sob o estilo de uma firma social, ele pode imaginar que se tratar de uma sociedade na qual todos os sócios vão responder, junto da pessoa jurídica. E se for uma sociedade limitada, a gente sabe que isso não ocorre. Então é importante deixar claro para os credores que, apesar de se estar diante de uma firma social ali, não se trata desse grupo de sociedades, e sim de uma dessas modalidades em que é facultativa. Nestes 3 casos, né, haverá a exigência de mais um elemento obrigatório. Além do elemento nominal, que é o nome civil de pelo menos um dos sócios nessas 2 situações e do único integrante da IRELI. Além do elemento pluralizador, que obviamente só vai aparecer no caso das sociedades. Não há elemento pluralizador na IRELI, porque não há pluralidade nela, ela só tem um integrante. É preciso também o chamado elemento sacramental. Que é uma expressão que indica, que explica que tipo de sociedade se está tratando. Então, caso elas optem por fazer uso da firma social, elas precisam incluir o elemento sacramental. No caso das limitadas, como que esse elemento sacramental se apresenta? Pela palavra limitada, por extenso ou abreviada. LTDA é suficiente. Então, teríamos lá, Fulano da Silva e Companhia, comércio de alimentos congelados, limitada. Resolvida a firma social. Se for uma sociedade comandida por ações, a gente vai incluir o nome civil de um dos sócios, nós vamos incluir o elemento pluralizador, se quisermos a descrição do objeto, mas obrigatoriamente o elemento pluralizador, que aqui é a própria expressão comandita por ações. Aí não há abreviatura, é a expressão por extenso mesmo. Então seria Beltrano Soares e Companhia, prestação de serviços de consultoria comandita por ações. E no caso das EIRELIs, o elemento sacramental é essa própria expressão que consagra esse tipo de entidade. A entidade em si, o nome completo dela é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mas exatamente como esse nome é muito grande, todo mundo se vale da abreviatura EIRELI, que é o elemento sacramental que vai aparecer. No caso de uma EIRELI, criada por Mário Jorge Souza, por exemplo, ele é o único integrante, então o elemento nominal pode ser Mário J. Souza, lembre que o elemento nominal pode ser um nome abreviado, né? Mário J. Souza, não há elemento pluralizador na EIRELI, a descrição do objeto da EIRELI pode aparecer ou não, mas é obrigatório que venha depois a expressão EIRELI. Então, Mário Jorge Souza, comércio de bebidas não alcoólicas, EIRELI. Ponto final, resolvida a firma social. Precisamos tratar agora da denominação. Ok. Denominação. Que antes de 2002 era chamado na legislação societária de denominação social. Perdeu esse nome, a partir do Código Civil é chamada meramente de denominação. Ela é obrigatória para 2 modalidades societárias e facultativa para outras 3 entidades. Ela é obrigatória para as sociedades anônimas e ela vai ser obrigatória também para as cooperativas. Bom, e já sabemos as 3 entidades que podem usar a denominação. São aquelas 3
que facultativamente podiam usar a firma social. São as sociedades limitadas, sociedades em comandita por ações e as EIRELIs. Tranquilo. E como que a denominação é criada, então? Fundamos uma sociedade anônima, por exemplo. Ela tem que usar a denominação. Ou criamos uma sociedade limitada e optamos por usar uma denominação. Como é que ela vai se formar? A denominação também tem elementos obrigatórios e também tem elementos facultativos. O elemento aqui obrigatório é inicialmente a descrição do objeto da entidade, da sociedade ou da EIRELI. Vejam bem, a descrição do objeto, ela é facultativa na firma individual e na firma social, mas é obrigatória na denominação. Cuidado para não se confundirem. Se a gente está tratando de uma denominação, é obrigatório que o objeto da entidade esteja ali descrito. Nas demais nomes empresariais, não. Além disso, né, é obrigatório, quando se trata de denominação, o elemento sacramental. Que é uma expressão que identifica o modelo societário em questão. Já sabemos qual é o elemento sacramental de sociedades limitadas, de sociedade comandita por ações e da EIRELI. Falamos agora há pouco. Nada muda. O elemento sacramental que aparece na firma social, a regra é a mesma aqui para a denominação. O que a gente não viu é para as sociedades anônimas e as cooperativas. Criada uma cooperativa, o elemento sacramental é obrigatório. E qual é desse tipo societário? É a própria expressão cooperativa. Então você vai descrever o objeto dela e você tem que incluir a informação de que é uma cooperativa. Isso vai colocar por extenso. E no caso de uma sociedade anônima, como é que isso vai ser feito? Isso aí pode ocorrer de diferentes formas. Nós temos duas formas de identificar uma sociedade anônima. Há dois elementos sacramentais para ela. O primeiro é a expressão sociedade anônima, por extenso ou abreviada. É mais comum as pessoas usarem a abreviação, SA. Bastante comum, a gente vê por aí várias sociedades anônimas que se identificam lá no final da sua denominação pela sigla SA, a gente já sabe do que se trata. Mas a outra possibilidade é a presença da expressão companhia, que pode aparecer por extenso ou abreviado. E aí tem um detalhe. A palavra companhia, para servir de elemento sacramental de uma sociedade anônima, ela tem que aparecer no início do nome empresarial ou no meio, jamais no final. Por que isso? Porque, como a gente acabou de ver, a palavra companhia também é usada como elemento pluralizador de outros modelos societários. Lembram disso? Na firma social, você coloca o nome de um dos sócios e para identificar que existem outros sócios, você coloca e companhia. Então, para a gente saber a diferença, se a palavra companhia está sendo usada como elemento pluralizador de uma firma social ou de elemento sacramental de uma sociedade anônima, é que há essa regra. A palavra companhia, como elemento sacramental, tem que aparecer no início ou no meio da denominação. Antes de eu dar exemplos, deixa eu tratar aqui do elemento facultativo, que aí a gente dá exemplo englobando tudo.
Além da descrição do objeto e do elemento sacramental, que sozinhos criariam uma capacidade distintiva muito pequena para aquela denominação, é possível, então, incluir mais uma informação. Do ponto de vista jurídico, essa inclusão é facultativa, mas do ponto de vista prático, é muito importante que ela seja feita para fazer com que a denominação seja mais distintiva ainda. É possível, então, incluir o chamado elemento de fantasia. Sempre que eu toco nesse ponto, muitos alunos me perguntam: então isso que a gente fala de nome fantasia? Não. Nome fantasia é uma outra expressão que eu vou comentá-la daqui a pouco. Não se confunde com o chamado elemento de fantasia. Que eu, inclusive, até para evitar essa confusão, eu prefiro chamar de elemento figurativo. Para evitar aí que haja confusão de elemento fantasia com nome fantasia, etc., eu prefiro chamar de elemento figurativo. Que é uma expressão qualquer, uma expressão que você acha bonito. Então a gente criou aqui uma sociedade anônima. Então a gente tem que usar a denominação. A gente já sabe os elementos obrigatórios, e a gente quer incluir um elemento figurativo aqui para tornar a nossa denominação ainda mais distintiva. Então a gente resolve, vamos discutindo aqui, vamos colocar alterosa. É um banco, então nós vamos chamar Banco Alterosa Sociedade Anônima, ou Banco Alterosa SA. Banco e SA, os elementos obrigatórios, e no meio deles, o nosso elemento facultativo. Veja, e aí a gente pode dar alguns exemplos aqui, inclusive, de sociedades anônimas que usam aqui companhia. A gente tem Marítima Companhia de Seguros. Marítima é o elemento figurativo. Companhia, o elemento sacramental que está no meio da denominação. Seguros, ao final, a descrição da atividade. Companhia de Mineração Vale do Rio Doce. A denominação já mudou, agora é só Vale, né? Mas a denominação antiga era Companhia de Mineração Vale do Rio Doce. Companhia no início da denominação. De mineração, a descrição da atividade, quer dizer, de cara, os elementos obrigatórios já eram atendidos, e aí vinha o elemento figurativo, Vale do Rio Doce. E assim, o mesmo raciocínio a gente pode aplicar para a sociedade limitada, comandita por ações ou EIRELI. Basta trocar o elemento sacramental. Então você pode colocar Alterosa Comércio de Alimentos, EIRELI, Consultoria Alterosa Limitada, e assim por diante. Ok. Agora, quando a gente fala de nome empresarial, não podemos deixar de tocar no assunto de outros sinais distintivos que o empresário pode usar, porque é muito importante que você não confunda um com o outro. Então nós vamos começar a fazer essa distinção a partir das marcas. Nome empresarial é a mesma coisa que marca? Não, tem nada a ver. Nome empresarial, como vimos, é o nome do empresário. O nome que ele usa para se apresentar nos negócios dele. E a marca? Para que serve a marca? A marca é o elemento que identifica produtos e serviços. A marca são expressões que o empresário utiliza para que o seu produto e o seu serviço seja identificado. Inclusive, né, se você confundir uma coisa com a outra, você corre o risco, inclusive, de não ter nenhuma das duas, porque as regras são diferentes, as exigências são diferentes. A marca, como a gente bem sabe,
para que você tenha a propriedade dela, você precisa registrá-la no INPI. Já o nome empresarial, ele é registrado junto com o próprio registro do empresário na junta comercial. O empresário, então, que quer proteger o seu nome empresarial, ele não quer que outro empresário use o nome empresarial igual ao dele, ele tem que registrar o seu nome na junta comercial. E aí, quem vai evitar que outros empresários usem o mesmo nome empresarial é a própria junta comercial. Agora, o problema é que essa atuação da junta, como vimos agora há pouco, é uma atuação meramente estadual, né? É de âmbito estadual. E se algum empresário em outro estado da federação quiser usar um nome empresarial igual ao meu, isso vai acabar passando? Provavelmente, porque a junta comercial do outro estado tem outro banco de dados, né? E pode pensar, poxa, mas aí, então o empresário está à mercê aí de aparecer alguém que copie o nome empresarial dele em outro estado, né? Como é que fica isso? Como é que o direito resolve isso, né? Bom, de duas formas. Primeira coisa, estipulando que, embora o registro do nome empresarial e a proteção inicial seja em âmbito estadual, é possível ao empresário solicitar um registro especial que será de âmbito nacional. Então ele procura a junta comercial, paga uma taxa extra, e aí o nome empresarial dele vai ser registrado em todo o país, né? E, obviamente, a partir de então, nenhuma outra junta comercial de nenhum estado vai aceitar nomes empresariais iguais. Então, já é uma medida protetiva. Agora, por outro lado, a gente pode pensar também, bom, se quem quiser imitar o nome não for a junta, o empresário concorrente não se registrou na junta, ele está irregular, e já que ele está irregular mesmo, ele resolve usar um nome empresarial do outro lá. Essa proteção pela junta, ela está impedida. Como que o empresário vai agir? Bom, aí ele mesmo vai ter que defender o próprio nome empresarial e ele tem medidas processuais várias perante o Poder Judiciário. O próprio Código Civil fala isso. Caberá ao empresário, nesse caso, quando o controle por parte da junta não foi possível de barrar o uso do nome empresarial por um outro empresário, cabe a ele próprio ir ao judiciário e exigir medidas processuais para evitar isso, né? Ou para sanar os danos, né? Ah, tá. E o tal do nome fantasia? É a mesma coisa que nome empresarial? Não. O nome fantasia é uma expressão usada para identificar o que tecnicamente chamamos de título de estabelecimento. Nome fantasia. O título de estabelecimento é apelidado de nome fantasia porque ele não é registrado em nenhum lugar. O empresário que quer se valer de um título de estabelecimento, ele simplesmente cria esse título de estabelecimento e começa a usar. Não há registro na junta, não há registro no INPI, não há nenhuma formalidade para a criação de um título de estabelecimento. Por isso, então, esse apelido. Mas é meramente um apelido, pessoal. Você não encontra em nenhum texto de lei, você não encontra em nenhuma doutrina jurídica essa referência a nome fantasia. Você sempre encontra a referência a título de estabelecimento. E no que ele difere do nome empresarial? Já sabemos, o nome empresarial identifica o empresário. O título de estabelecimento, ele identifica o local onde a atividade é exercida. Muitos empresários se instalam num local físico, né, e colocam do lado de fora uma placa, identificando o que se trata ali. Então, por exemplo, tem uma lanchonete muito famosa no mundo inteiro, que ela se instala num determinado local, e uma das primeiras providências que ela faz é se identificar do lado de fora. Ela coloca uma placa escrita McDonald's. Todo mundo bate o olho naquela placa, sabe, opa, ali tem aquele sanduíche, daquele jeito, etc, etc. O que é essa expressão
naquele contexto, né, colocado numa placa do lado de fora. É um título de estabelecimento. Identifica o local da atividade. Alguém pode pensar, bom, mas tem empresário que não coloca placa. Ok, é um empresário que não quer usar título de estabelecimento. Aquele que coloca aquela placa, ele quis usar. Ele simplesmente vai lá e coloca. Olha, mas eu conheço empresários que colocam na placa expressões que aparecem no nome empresarial dele. Né? Como é que a gente está falando que são coisas diferentes? Olha, são coisas diferentes, mas não é porque são expressões com finalidades diversas que elas não podem ser compostas pela mesma expressão. Eu posso colocar no nome empresarial lá do meu banco, Banco Alterosa S.A., e colocar do lado de fora uma placa escrito Alterosa. Não há nenhum problema. Não há nenhum obstáculo para que a mesma expressão núcleo apareça no nome empresarial, no título de estabelecimento e na marca. Inclusive, isso é muito comum. É, inclusive, vantajoso para o empresário, porque ele reforça o uso daquela expressão núcleo. Né? Então, não há empecilho, mas também não é obrigatório. Eu posso criar o meu banco, chamá-lo de Banco Alterosa S.A., e colocar do lado de fora lá uma placa chamando Montanhas Azuis, por exemplo. Isso fica muito claro quando a gente trata de franquia. O que acontece na franquia? Nós temos um empresário que libera, licencia para os outros o uso da sua marca e o know-how ali da sua atividade. Só que ele vai exigir que os seus franqueados tenham um nome empresarial próprio. Ok, então o cara vai lá e cria Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A. É o nome empresarial dele. Agora, do lado de fora, o que ele vai escrever? Arcos Dourados? Não, porque senão ninguém vai lá. O que ele coloca do lado de fora? Como ele comprou a franquia do McDonald's, ele tem direito de usar a expressão McDonald's dentro de algumas circunstâncias, e uma delas é como título de estabelecimento. O que ele vai colocar do lado de fora? McDonald's. Ah, ele está usando o título de estabelecimento do outro? Sim, mas nesse caso com autorização do outro. Não tem problema. O licenciamento da marca geralmente leva ao licenciamento do título de estabelecimento também. Mas eu estou dando esse exemplo para demonstrar como que, às vezes, o nome empresarial não tem nada a ver na sua formação com o título de estabelecimento. Você compra um lanche do McDonald's e pede a nota fiscal. Lá vai vir escrito o nome empresarial de quem te vendeu. Você vai ver que é um nome que não tem nada a ver com a expressão McDonald's colocada ali fora. Então, nome empresarial identifica empresário, título de estabelecimento identifica o local em que a atividade é explorada. Ah, professor, e o cara que não tem um local físico? Ele tem um site, né? Ele tem um título de estabelecimento virtual? Não. Na verdade, o que esse cara terá é um nome de domínio. Então, outra diferenciação que a gente precisa fazer aqui. Nome empresarial e nome de domínio. Né? Ah, é a mesma coisa. O domínio é tipo um estabelecimento virtual, né? Ora, eu sei que no campo tributário até tem uma discussão como essa e tal, mas é que o direito tributário ele tem ele usa o termo estabelecimento com outro sentido. Para nós aqui do direito empresarial é bem diferente título de estabelecimento e estabelecimento virtual, por exemplo. Né? E a diferença é até na criação do próprio elemento aqui. O nome de domínio, ao contrário do título de estabelecimento, que não tem registro, não tem nada, você simplesmente vai lá, cria e coloca a placa, o nome de domínio não, ele tem uma legislação bastante apertada, você precisa registrar o nome de domínio em seu nome, existem entidades próprias para isso, específicas para isso, então o empresário ele precisa registrar aquele nome de domínio em seu nome, e ali ele passa a usar. Então, a diferença é que enquanto o nome empresarial identifica o empresário, o nome de domínio identifica a página na rede mundial de computadores, o espaço na rede mundial de computadores na qual aquele empresário vai ali oferecer os seus produtos e serviços. Ok, meus amigos? Então é isso. Sobre nome empresarial, esses eram os aspectos que eu precisava tratar com vocês, as questões
mais importantes. E aproveitando o gancho aqui que a palavra estabelecimento apareceu nessa última nossa discussão, o próximo tópico, né, a próxima aula, vai ser dedicada especificamente a essa situação, o estabelecimento empresarial. Tema muito relevante, que cai muito nas provas do OAB, e você precisa estar dominando antes de fazer a sua avaliação. Tá certo? Obrigado, até a próxima, então.